Vou voando para assistir a aula do professor Oséias. Olá! No nosso dia a dia, nos deparamos com várias reações químicas, como o cozimento dos alimentos, a digestão dos alimentos, o apodrecimento de uma fruta, a combustão da gasolina e outras. Mas o que é uma reação química? Reação química é a transformação de uma substância ocorrendo mudança em sua constituição, dando origem a uma nova substância. Eu sou o professor Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre reações químicas. Se você é um amante da ciência, não saia daqui e fiquem ligados na Química. Então, antes de continuarmos o nosso assunto sobre reações químicas, vamos fazer uma pequena revisão. Em 1808, John Dalton idealizou o átomo como sendo uma bolinha maciça, esférica, indivisível, presente em toda a matéria. Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Hoje, na tabela periódica, são conhecidos 118 elementos químicos, que são representados por símbolos. Quando átomos iguais ou diferentes unem entre si através de uma ligação química, forma-se uma nova estrutura chamada de molécula. Por exemplo, quando dois átomos de hidrogênio ligam entre si, forma-se a molécula de hidrogênio. Quando dois átomos de hidrogênio ligam com um átomo de oxigênio, forma-se a molécula de água. Quando dois átomos de oxigênio ligam com o átomo de carbono, forma-se a molécula de gás carbônico. E as moléculas são representadas por fórmulas. Por exemplo, a molécula de água, formada por dois átomos de hidrogênio ligada a um átomo de oxigênio, H2O. A molécula de gás carbônico, que é formada por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, CO2. Então, vamos agora para o nosso assunto, que é reação química. Vamos mudar de página. Reação química é a transformação de uma determinada substância ocorrendo mudança em sua constituição, dando origem a uma nova substância. Uma reação química apresenta dois estados. O estado inicial, que são chamados de reagentes, e o estado final, que são os produtos. Reagentes. Reagentes são as substâncias que sofrem o fenômeno químico. São as substâncias presentes no estado inicial, que somem durante a reação. Os produtos são as substâncias que formam em uma reação química, que surgem no estado final. Por exemplo, na produção de sabão, nós utilizamos a soda cáustica e o óleo de cozinha, ou a gordura, né? O que acontece? A soda cáustica e o óleo de cozinha são os reagentes. Eles são o estado inicial da reação. Eles vão desaparecer durante a reação. Eles sofrem o fenômeno químico. E aparecem o produto que é o sabão. É o estado final. Uma reação química é um rearranjo de átomos. É preciso desfazer as moléculas dos reagentes e dispor os seus átomos segundo um novo arranjo, formando assim os produtos. Em uma reação, resulta na formação de substâncias com propriedades completamente diferentes dos reagentes. Observando o esquema da reação entre o metano e o cloro, que vai ter como produto o tetacloreto de carbono e o cloreto de hidrogênio.
O que vai ocorrer nessa reação? As ligações nos reagentes, no metano e no cloro, que são as substâncias reagentes, as ligações serão rompidas. As ligações dos átomos de hidrogênio com o carbono serão rompidas e as ligações dos átomos de cloro nas moléculas de cloro também serão rompidas. Vai ocorrer um rearranjo de átomos, dando origem ao tetacloreto de carbono e ao cloreto de hidrogênio. Lembrando que o metano e o cloro, eles vão sumir, eles vão desaparecer, eles serão consumidos, as suas ligações serão rompidas, vai ocorrer um rearranjo de átomo e vai ter como origem os produtos, que é o tetacloreto de carbono e o cloreto de hidrogênio, que tem propriedades completamente diferentes dos reagentes. Equação química é a representação gráfica de uma reação. Os números que aparecem na frente de cada fórmula que representa uma molécula são chamados de coeficientes. Eles indicam a quantidade de moléculas presente na reação. E os números que aparecem atrás da fórmula de cada uma das moléculas participantes da reação é chamado de índice ou atomicidade. Então vamos observar a reação de formação da água. Nós temos duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Então, para representar a equação de formação da água, nós faremos da seguinte forma. Nós temos duas moléculas de hidrogênio, então a gente coloca-se o coeficiente 2. Coloca o símbolo do hidrogênio, H, e o índice 2 atrás, indicando que cada molécula apresenta 2 átomos de hidrogênio. Está reagindo com uma molécula de oxigênio, então coloca-se o coeficiente 1, mas não precisa colocar quando for 1, né? Mas vamos colocar nesse exemplo aqui para poder ficar mais bem explicado. Então vamos lá, fica 1. Cada molécula de oxigênio, só existe uma molécula, é formada por 2 átomos de oxigênio, então fica 1 O2, produzindo 2 moléculas de água. Então fica 2, indica que são 2 moléculas de água, apresenta-se o coeficiente 2, H2O, porque cada molécula apresenta 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então fica a equação final: 2H2 mais 1O2 mais 2H2O. Essa é a equação de formação da água. Então vamos para mais uma reação, a reação de formação da amônia. Vamos observar na reação que 3 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de nitrogênio e vai formar 2 moléculas de amônia. As ligações nas moléculas de hidrogênio vão ser rompidas, elas vão desfazer, e também na molécula de nitrogênio vai ser rompida, vai ocorrer um rearranjo de átomos e formar a molécula de amônia. Então vamos lá. Para montar a equação de formação da amônia, nós vamos proceder da seguinte forma. Existem 3 moléculas de hidrogênio, né? Então a gente coloca o coeficiente 3. Cada molécula de hidrogênio apresenta 2 átomos de hidrogênio, coloca o símbolo do hidrogênio, H, e coloca o índice 2, indicando que cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Está reagindo com uma molécula de nitrogênio. Quando apresentar somente uma molécula, não precisa colocar o coeficiente 1. Então colocar o símbolo do nitrogênio N,
A molécula de nitrogênio é formada por 2 átomos de nitrogênio, coloca-se o índice 2, indicando que a molécula tem 2 átomos de nitrogênio. Está produzindo, coloca-se a setinha, está produzindo 2 moléculas de amônia. Então coloca-se o coeficiente 2, indicando que são 2 moléculas de amônia. A molécula de amônia é NH3. Tem um átomo de nitrogênio e 3 hidrogênio ligado a ele. O 3 que está atrás do hidrogênio indica que são 3 átomos de hidrogênio, índice 3. Então como fica então? Fica 3H2, N2, que está produzindo 2NH3. Como perceber a ocorrência de uma reação química durante o nosso dia a dia? Primeiro delas é a formação de uma substância pouco solúvel. Na limpeza da piscina, para retirar as partículas sólidas da água de uma piscina, utiliza-se uma mistura de sulfato de alumínio, cuja fórmula é Al2SO4,3, e hidróxido de cálcio, que é também chamado de cal hidratada, que é o CaOH2. De acordo com a seguinte reação, nós temos uma molécula de sulfato de alumínio, Al2SO4,3, reagindo com 3 moléculas de hidróxido de cálcio, CaOH2, que é um agente floculador. Essa reação vai ter como produto 2 moléculas de hidróxido de alumínio, AlOH3, e 3 moléculas de sulfato de cálcio. O hidróxido de alumínio ele é pouco solúvel, ou seja, ele não dissolve com grande facilidade na água. Ok? Ele forma um precipitado que esse precipitado é gelatinoso, ele tem a propriedade de agrupar as partículas sólidas que estão suspensas na água, podendo facilmente serem retiradas. Outro fator aí que nos permite observar a presença de uma reação química é o desprendimento de gás. Por exemplo, quando adicionamos um comprimido efervescente, um antiácido estomacal em água, nós observamos o desprendimento de gás, informando para a gente, através daquele desprendimento de gás, que está ocorrendo uma reação química. Outro fator, continuando aí com o desprendimento de gás, é a decomposição da água oxigenada. Quando você coloca um pouquinho de água oxigenada em uma ferida, você observa a formação de espuma. Aquilo ali é oxigênio. Ocorreu uma reação de decomposição onde foi produzido água e oxigênio. Outro fator que nos permite observar a ocorrência de uma reação química é a mudança de cor. A queima de um papel, o papel branco fica escuro. Quando utilizamos água sanitária em um tecido colorido, vai ocorrer uma mudança de cor, indicando que ocorreu uma reação química. E a queima de fogos de artifício, ali ocorre também uma reação química, porque ocorre mudança de cor. Outro fator é a mudança de cheiro, Um exemplo disso é quando estamos assando um bolo, Você observa que o bolo está sendo assado, ele está sofrendo a reação química pelo cheiro, a mudança de cheiro, O cheiro que vai ali aparecer, E por fim, a liberação de calor. Isso observamos na queima do gás de cozinha, quando vamos fazer comida, Ali nós temos uma reação de combustão, onde vai ocorrer a produção de gás carbônico. O gás de cozinha, gente, é uma mistura de gás propano e butano. Ao
ser queimado, ele produz o gás carbônico, e produz o vapor de água e libera uma grande quantidade de energia que é observado através da chama, né, da luz e do calor. A gente aproveita o calor para cozinhar os alimentos. Ok? Então essas são as formas de perceber a ocorrência de uma reação química. Então chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha contribuído para o seu entendimento sobre reações químicas e a presença delas no nosso dia a dia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o like, ative o sininho para estar recebendo as notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e fiquem ligados na química.